E no caso de São Paulo, eu preciso falar do Kim Kataguiri, porque eu estou bem assustada com uma coisa que ele falou. Nossa. Ele faz uma fala... Bom, primeiro é o seguinte, todas as vezes que eu assisto entrevistas completas dessas pessoas, eu tenho a mesma sensação. A esquerda subestima o discurso que essas pessoas fazem ao dizer como é que alguém na base da população cai na conversa desses caras. Eles têm um discurso articulado. E o Kim Kataguiri está com um discurso bastante articulado. Só que ele fala duas coisas que, no meio de muitas... Então, por exemplo, ele fala, a mulher perguntou para ele, já que você está dizendo, ele, não, eu não disse, vai depender. Mas ela falou, já que parece que você vai ser candidato ao governo, quais são os 3 maiores problemas do estado de São Paulo? E ele falou segurança, saúde e assistência. Ao responder segurança, saúde e assistência, primeira coisa, ele está estudando as pesquisas. Ele está com a ciência embaixo do braço. Ele não está brincando do que ele está fazendo, né? Então, ele não tirou essas coisas da cachola, não foi conversando com os parceiros da MBL ali. Tem alguém financiando pesquisa e sentado do lado desse rapaz para ele saber o que fala. Segundo, e muito mais preocupante, ele fala duas coisas que são, eu diria, desesperadora, porque são o extrato do neofascismo bem colocado como uma questão humana. Ele fala que a Constituição de 88 fez o Brasil regredir nesses 40 anos e impede o desenvolvimento do país, como o da Coreia do Sul. Ele falou isso com essas palavras. Não exatamente com essas palavras, obviamente, mas ele diz o seguinte, que o problema é que nenhum presidente pode governar porque a Constituição é um panfleto cheio de direitos, uma carta de intenções vazia. Ou seja, ele está explicitamente dizendo que ele quer enxugar a Constituição brasileira para uma Constituição parecida com que é o do Chile, do Pinochet, em que você não tem nenhum direito garantido, mas uma estrutura em que quem se elege presidente pode fazer um governo razoavelmente autoritário, sem problemas. E aí, só que a explicação que ele dá para essa decisão é muito convincente, porque ele diz, olha só, todo governo que entra tem que comprar o parlamento, e isso é impossível. E existe efetivamente um problema na Constituição, que ela foi toda construída quase parlamentarista, e quando chegou no plebiscito, o povo decidiu o presidencialismo. Ainda bem, porque senão nós estávamos bem ferrados. Mas, então, perceba que o argumento que ele usa é muito convincente, inclusive para alguns dos nossos, né? E é um fim do mundo, né? Porque essa Constituição já está toda picotada, ela é problemática a essas alturas do campeonato, mas o que ele está propondo é uma Constituição de um Estado autoritário, sem direitos, autoritário neoliberal, que é pior. E aí, de novo, lembra que o Bob Fernandes está denunciando uma estrutura de financiamento internacional que já deu conta de 23 bilhões de dólares para financiar os neoliberais, e é por isso que o MBL continua existindo. A segunda coisa que ele fala é, quando ele fala sobre segurança, ele diz assim, a gente está numa guerra. E essa palavra tem sido banalizada. Nós efetivamente estamos numa guerra e a gente tem que tratar um membro da facção efetivamente como um inimigo do Estado, como alguém que vive num Estado paralelo. Para quem não entendeu a gravidade disso, ele está tentando cristalizar uma legislação, e ele diz que essa legislação ele já propôs estar correndo no Congresso, em que efetivamente ser da facção, e aí, né, quem que vai provar quem é que é da facção? Eu duvido, e aí, primeiro, ele não está falando dos carinha da Faria Lima, que são do PCC, claro que não, ele está falando dos pobres pretos, e ele fala, esses locais têm que ser tratados como inimigos, a serem dizimados. Claro que ele não usa a palavra dizimados, mas ele diz o seguinte, se você estiver ligado a uma facção criminosa que tem um Estado paralelo, você tem que ser julgado como inimigo.
E isso é gravíssimo, porque ele está falando literalmente de instituir o que a gente já sabe que existe, que é a guerra às drogas, que é uma desculpa para transformar a periferia num local inimigo, que a gente já critica as polícias militares por elas serem militarizadas, que é exatamente a lógica do inimigo a ser batido por território, se você vem daquele território. Só que ele está falando de levar isso a um outro patamar, né? Um patamar de um Estado fascista liberal. Ou seja, nenhum direito, mas um Estado ultra capaz de reprimir a população. E aí, lembrem-se que na cabeça desse ser humano, o MST é uma facção criminosa, né? Então, percebam, né, um nível de... Só que aí é que tá. É preciso ver o discurso, porque o discurso é muito convincente. Ele é um discurso que você fala, e aí você fica, não, mas pera, olha o que o cara tá falando, né? E ele precisa ser desconstruído. Então, é muito sério. Não é uma coisa pequena, não é um maluco, porque ele ganhou nas redes sociais, nananã. Ele faz uma crítica às emendas parlamentares igualzinha a gente. Não, emenda parlamentar não devia existir. Quem tem que executar o orçamento é o presidente da República, é o executivo parlamentar. Eu tive no Japão e quando eu falei para eles que eu tinha que executar o orçamento, eles não entenderam nada. Eles perguntaram se isso estava sendo criminalizado, porque isso é um absurdo. Gente, prestemos atenção, né, nesse tipo de figura. Não é só nele, né? Mas, de novo, tem uma organização internacional financiando. A gente sabe que o bolsonarismo está em declínio. A gente sabe que estão procurando alguém para botar no lugar. E, por exemplo, o Estadão e a Folha, com esse discurso, eles vão fazer campanha para o Kim Kataguiri. Eu não tenho a menor dúvida. Então, enfim... Não é um cara que por vezes foge do radar, mas é isso. Só para ter uma ideia, essa pesquisa do Rio Grande do Sul que saiu recentemente que eu falava, o nome do Renan Santos, do Partido Missão, apareceu como um nome presidenciável com 3% na estimulada, tá? 3%. Eles colocaram o nome dele, estava o nome dele na estimulada, e não aparecia, por exemplo, Zema, Ratinho e Caiado. Aparecia Eduardo, Lula, Tarcísio, Michele, Eduardo Leite, óbvio, Rio Grande do Sul, e o Renan Santos, do Partido Missão, que sim, este verbalizou que se ele fosse eleito presidente da República, no primeiro dia, ele pegava um helicóptero e ia para cima da favela. Ele disse que ele não tomaria posse. Ele disse que ele abriria mão do evento de posse e iria para a favela, primeiro dia, para caçar os criminosos, aquela coisa toda assim, meio que brincar de atirar na cabecinha, se a gente lembrar recentemente de uma fala do Fritzl, né? Então, é a metodologia... Não, e lembra, né? Que a Marina teve um trabalhão para conseguir registrar a rede. E como que esses caras conseguiram registrar esse partido? Com falcatrua. Não, mas eu não tenho dúvida, mas o Bolsonaro não conseguiu percebe que é preciso uma organização para fazer isso. Você imagina, Helena, o Bolsonaro, com tudo que era presidente da República, não conseguiu criar aquele partido dele. Tem que ter uma estrutura muito bem montada. Você falou do material do Bob Fernandes, é maravilhoso. Aquele material dele é maravilhoso, o documentário, 3 ou 4 episódios. Eu assisti todo. Quem não assistiu, depois até coloco o link aqui. É fundamental que você assista. Tem dado um trabalho danado pro Bob, né? E pro EIELA, né? E pro Instituto de Estudos Latino-Americanos aqui da UFSC. Que tá dando um material absurdo que essa gente tem aí. Cara, é um dossiê de Watergate. É isso que nós temos. Né? Maior, né? Porque é mundial. Não é uma coisa localizada em nenhum lugar. Os caras conseguiram criar uma rede mundial de parlamentares de incidência sobre as sociedades, né? Usando big techs, usando estruturas de governo, usando financiamentos de empresas. E tem esse dinheiro que vem de fora, mas a partir de um momento isso é quase como a Universal, assim, eles começam a ganhar uma organização interna para se autossustentar. Então, tem empresas nacionais trabalhando em relação a isso, eles têm um trabalho consistente de décadas. Então, a gente precisa entender que tem gente que fala, eu lembro sempre do Celso Amorim, ele fala assim, não, a gente não é a favor de teoria da conspiração, mas há conspiração, né? Existe, e aí você pega uma estrutura que é muito organizada,
que tem gente, sabe os mormons, assim, batendo de porta em porta? Tem gente praticamente fazendo isso. Os caras têm um lobby organizado no Congresso. Por que, de repente, no Brasil, o Lula governou por 15 anos, né? Por 8, mas enfim, mais os 6 da Dilma. Por que a história do ajuste fiscal começa no final do primeiro governo da Dilma? Porque até então, essa não era uma conversa, porque ninguém pensava em institucionalizar a interrupção de investimento do país nele mesmo. Ninguém falava disso. E, de repente, isso vira um mantra que a gente ouve todo santo dia de todos os lugares. E o golpe do Temer, ele tem alguns motivos, mas o principal golpe contra a Dilma tem a ver com a aprovação do teto de gastos, que era o congelamento do investimento do país por 20 anos, e o plano de parcerias e investimentos. E não é à toa de quem foi do DENIT no governo da Dilma para o PPI. Adivinha? Tarcísio Freitas. Então, né, essa denúncia... de pouco personagem, né? Então, a gente não consegue. Você vê que o negócio gira, roda, vira e tá ali.